Paz e a graça do Senhor. Hoje nós vamos começar um novo ciclo de sermões, né? Nós vamos falar sobre o Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 23. Nós vamos ler apenas o verso 1. O verso 1 do Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, que Tu és o nosso pastor, o Senhor das nossas almas. Te pedimos, ó Deus, que em Tua misericórdia, o Senhor fale conosco nessa manhã. Nos dê entendimento do alto. Nos faça compreender, Senhor, quão importante é ouvir a Tua voz em nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. Tem uma história interessante que eu gosto de contar toda vez que eu vou começar a falar sobre o Salmo 23. Um viajante foi para a região de Jerusalém e ele foi levado para conhecer as criações de ovelhas. Quando ele chega lá, ele ficou maravilhado com a beleza do lugar, os campos. E há um determinado momento que ele olha e não vê ovelha nenhuma. Então o pastor chama as ovelhas. E elas começam a brotar de vários lugares, elas se chegam e enchem aquele lugar onde ele estava. Ele ficou impressionado. Como aquelas ovelhas ouviram o chamado e vieram estar ali na presença deles. E ele ficou tão encantado com aquilo que ele chamou o pastor, pegou o intérprete e pediu para conversar com ele e falou: como é que você chama? Eu queria chamar para as ovelhas virem. Então o pastor ensina qual é o tipo de chamado, como ele chama, né? E ele imitou aquele chamado até ficar parecido. Então ele disse assim: agora você vai se afastar e de lá você vai chamar as ovelhas. E ele começou a chamá-las. Ele chamava, até que saiu 1, 2, 3, 5 ou 6 ovelhas foram até onde ele estava. E ele ficou frustrado, fez: puxa vida, eu queria ver esse mundo de ovelhas vindo na minha direção. Então ele foi e perguntou ao pastor: o que foi que houve? Por que elas não vieram até mim? Ele fez assim: porque você não é o pastor delas. E por que essas vieram? Ele disse assim: as doentes, elas ficam confusas e não reconhecem a voz do seu pastor, confundem a sua voz com a minha e por isso que elas foram. Numa linguagem simples, olhando para essa criação de ovelhas, nós sabemos exatamente o que Jesus diz aqui, quando ele vai falar em João 10 sobre ser o bom pastor. Ele diz claramente: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As ovelhas de Deus conhecem o seu pastorado, sabem a quem pertencem, sabem que elas são do Senhor. Jesus usou uma linguagem que todas as pessoas daquela região entenderiam. Há um chamado do pastor para as suas ovelhas. As ovelhas conhecem o seu pastor e conhecem o rebanho a qual pertencem. E olhando nesse texto, irmãos, é exatamente isso que nós aprendemos. O Senhor Deus é o nosso pastor, é o que está dizendo Davi. E a beleza do texto mostra que esse Senhor é Javé, Iavé. A palavra Iavé é aquele que existe. Isso é lindíssimo. O Deus que existe é o meu Senhor e Ele é o meu pastor. Ele é aquele que cuida da minha vida. Esse pastor, segundo o texto bíblico, ele é aquele que guia, governa, alimenta e protege as suas ovelhas. Ele é aquele que tem, por definição maior, o cuidador das suas ovelhas. E a linguagem bíblica é que essas ovelhas o seguem, o obedecem, o amam e confiam nele. Mais para frente a gente vai destrinchar um pouco mais esse texto
E uma das características das ovelhas é que elas não enxergam bem. Elas enxergam super mal. É por isso que elas precisam do pastor. Elas precisam de orientação. Elas precisam de direção. A digestão da ovelha é péssima. Elas têm 2 estômagos. E quando elas comem, elas precisam deitar e ficar quietinhas. Então estão susceptíveis a qualquer tipo de ameaça, porque elas estão deitadinhas, precisam da proteção do seu pastor. Jesus diz que quando a ameaça aparece, o pastor entrega a sua vida por causa das ovelhas. Nós conhecemos Davi, né? Lutando com o urso, lutando com o leão para proteger as suas ovelhas. Essa digestão das ovelhas fala sobre nós também. A nossa digestão daquilo que comemos espiritualmente, daquilo que recebemos de Deus, também é muito ruim. Às vezes nos confundimos, né? A nossa visão é ruim, a nossa forma de alimentar espiritualmente também é ruim. Então, você tem diversas metáforas que se encaixam perfeitamente com aquele que serve a Deus e serve a Cristo. Quando olhamos para esse texto, irmãos, e o texto abre dizendo que o Senhor é o meu pastor, aqui Davi está dizendo de forma clara que tudo vem de Deus. Que Ele é aquele que me faz, me conduz. Ele é aquele que me faz deitar. Ele é aquele que me alimenta. Percebe? Esse Deus é aquele que lhe dá alimento, repouso, proteção. Em Isaías, irmãos, nós percebemos a própria linguagem do próprio Deus quando ele se refere a Israel, fazendo Israel entender quem é o seu cuidador, quem é o seu dono, quem é o seu Senhor. Isaías 1:3, Deus diz assim a Israel: o boi reconhece o seu proprietário, e o burro o estábulo do seu dono, mas Israel não reconhece. O meu povo não compreende. Desde essa época, Deus se refere a Israel como seu povo, como seu dono, como seu Senhor, como aquele que toda ovelha tem que obedecer e se submeter. Israel, por vezes, não se submeteu. Se Deus é o pastor de Israel, se Deus é o nosso pastor, se o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor, eu preciso entender que a função do pastor é orientar as suas ovelhas pelo caminho correto. Israel precisava responder a Deus como seu dono. A linguagem de Davi é essa. Eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que é meu, e que eu sou dele, eu pertenço a esse Senhor. A mesma linguagem é se eu for trabalhar isso de forma espiritual. Esse Deus mostra para a ovelha, guiando no caminho, o caminho da verdade, da justiça e do amor. Da verdade da sua palavra, da verdade da queda, da verdade da dependência de Deus, da justiça de Deus que condena aquele que é desobediente, porque desobedeceu no jardim do Éden, comendo da árvore do bem e do mal, caindo, se afastando de Deus, e Deus dizendo que se o homem comesse, certamente morreria, e a humanidade morre, porque Deus é justo, e é condenada à eternidade viver longe dele. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, agora sim o amor, envia o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Envia seu Filho para morrer no nosso lugar na cruz e nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse nós mesmos. A linguagem bíblica do pastor, irmãos, tem essa característica de ser o orientador, de ser o provedor também das necessidades básicas das ovelhas. Esse Deus é aquele que garante alimento, água e abrigo no texto bíblico. Mais para frente nós vamos descobrir como é que isso se destrincha na vida cristã. Esse Deus é aquele que supre as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Percebe como esse texto ele conversa com a oração do Pai Nosso?
quando pedimos a Deus o pão, quando pedimos a Deus proteção, quando reconhecemos o seu reino, quando reconhecemos o seu senhorio, quando reconhecemos que a Ele a glória, toda a linguagem do texto dialoga com esse Deus que protege as suas ovelhas dos perigos, que tem as suas ovelhas em suas mãos e protege das forças do mal. É um Deus que conduz as suas ovelhas à paz em meio às tempestades da vida. A metáfora do pastor é uma das coisas mais lindas que nós vamos encontrar na Escritura. Como é que eu aplico essa metáfora do pastor para Deus? Eu faço isso, irmãos, quando eu reconheço a autoridade e o cuidado dele sobre a minha vida. Quando eu me submeto a esse Deus como meu Senhor. Quando eu me submeto à autoridade dele sobre o rebanho. Quando eu aceito a sua liderança, quando eu aceito os caminhos seguros que ele me oferece. Ó Israel, eu sou o único Deus. Quando ele diz da sua palavra e explica, dando orientação, é como se ele estivesse mostrando bons pastos, bons caminhos. Quando ele ensina a Israel como Israel deve viver, como Israel deve adorar, ele está dando bom alimento, água a esse povo sedento. Ele está cuidando e mostrando a sua vontade para que as ovelhas sigam a vontade do seu pastor. Quando eu aplico essa metáfora do Supremo Pastor de Israel, eu estou reconhecendo a autoridade de Deus sobre a minha vida, a autoridade de Cristo. Eu estou reconhecendo o seu cuidado, a sua proteção, a sua fidelidade às suas ovelhas, que ele é capaz de morrer, disse Jesus, pelas suas ovelhas. E principalmente eu estou reconhecendo o amor incondicional de Deus pelo seu povo, pelo rebanho do seu pastoreio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse que não há amor maior do que esse, do que alguém entregar sua própria vida por amor dos seus amigos. A palavra amigos pode ser traduzido por ovelhas. Jesus é o pastor que morre, como nós vimos em João 10 há pouco, na liturgia, por suas ovelhas. Isso deve nos levar a confiar plenamente nele. Isso deve nos levar a seguir sua liderança com humildade. Humildade é me submeter literalmente a toda a vontade de Deus, porque a rebeldia de Israel, que acabamos de ver em Isaías, era justamente não querer se submeter ao seu pastor. E Deus diz assim: animais como o burro e o boi, que não têm discernimento, conhecem o seu dono, se submetem a ele e ouvem a voz do seu dono. Israel precisa me ouvir. E é exatamente essa linguagem de humildade, de se submeter ao ensino de Cristo. Jesus disse que aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se ele é o meu pastor, se ele é o supremo pastor, eu preciso, com humildade, me submeter a ele em obediência. É porque, quando eu me submeto ao meu pastor, que é Cristo, eu encontro conforto. Eu encontro segurança nos seus braços amorosos. A linguagem bíblica é sempre essa. Jesus é aquele que diz que quando um pastor tem 99 ovelhas no aprisco, e ele percebe que uma está faltando, ele é aquele que sai para buscar a sua ovelha, que está perdida, que está fora do rebanho. É por isso que ele diz no texto lá: eu tenho outras ovelhas, de João 10, que não estão nesse aprisco. Muitos já tinham chegado, muitos já tinham crido, mas havia muitas outras ovelhas que o Senhor Jesus iria buscar em outros apriscos. Quando ele ora em João 17 e coloca-se diante de Deus, ele ora por estas que o Senhor Pai me deu e por todas aquelas que crerão. Naquela oração, Jesus orou por você. Orou por todos aqueles que creriam.
Jesus é o pastor que cuida. Nós somos essa centésima que estava fora. E ele foi buscar. Veio cuidar de nós. Irmãos, essa compreensão, ela fortalece o nosso coração. Fortalece a nossa fé. Nos fortalece espiritualmente. Porque eu entendo que tem alguém que cuida de mim. Porque eu entendo que Ele é aquele que preserva a minha vida. Isso deve me capacitar a viver com fé e com confiança em Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu pastor. Ele é aquele que cuida de mim. Mas esse versículo não diz só isso. Esse versículo diz também que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a segunda verdade colocada aqui é que eu tenho que ter confiança na provisão divina. Se Ele é o meu Senhor, se eu me submeto a Ele, se eu o obedeço, se Ele me mostra o seu caminho, eu preciso confiar que Ele vai cuidar de mim. Eu preciso ter a certeza de que a provisão de Deus vai chegar em todas as áreas da minha vida que eu tenho necessidade. Física, emocional ou espiritual. Deus é fiel, irmãos. A palavra de Deus fala que o justo não vai mendigar o pão. A palavra de Deus fala desse cuidado, que Deus vai cuidar de nós como uma menina dos seus olhos. A menina dos olhos é a íris. Toda vez que a gente tenta tocar, a gente fecha o olho. Ele está dando uma linguagem de que, assim como nós protegemos nossos olhos, Ele há de cuidar do povo de Israel e de todo aquele que nele crê. No entanto, como é que eu vou fazer uma aplicação prática para o mundo contemporâneo? Como eu vou fazer uma aplicação prática olhando para trás e vendo todos os crentes que passaram por tantas dificuldades, perseguição e morte? Como eu consigo fazer uma boa análise para não ser injusto com Deus? Porque quando dizemos assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é como se eu dissesse, olha, nada vai faltar na minha vida, nada. Deus vai cobrir-me com toda a proteção e com tudo aquilo que eu preciso. Mas a verdade não é essa. Nós somos caídos e vivemos num mundo caído. Portanto, há dificuldade no viver. A melhor tradução é o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Porque ainda que me falte alguma coisa, Deus me supre. Essa é a ideia de você ter um coração espiritualmente maduro. Porque Jesus não tinha casa, mas ele estava pleno, porque ele era o próprio Deus, ele era a habitação do próprio Deus. Percebe? Jesus ficou 40 dias sem comer, mas não sentiu falta, porque Deus o alimentava. Ele diz, eu tenho uma comida que é diferente e vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava num estágio tão profundo de espiritualidade que ele não sentia falta de nada. Mas é porque ele era pleno. Nós não. Jesus pode dizer, nada me falta. Mesmo assim ainda faltou. Enquanto homem na terra, ele teve fome, ele teve sede, ele padeceu, ele sofreu e ele morreu. E ele sofreu injustiça. Para eu fazer esse paralelo com as necessidades, eu preciso entender que na minha vida pode haver falta. Claro que pode. Pode haver faltas espirituais. Quantas pessoas passam por necessidades espirituais? Quantas pessoas precisam de discernimento e têm uma falta absurda delas? Quantas pessoas têm falta dos dons espirituais? Quantas pessoas emocionalmente passam por falta o amor de mãe, falta o amor de pai? Né? Quantas pessoas foram fisicamente maltratadas no mundo ou passam por necessidades até de comida? Deus falhou? Obviamente que não.
Estamos num mundo caído. Estamos num mundo que podemos ter muitas faltas. E hoje eu quero falar rapidamente de algumas faltas espirituais que Deus pode suprir. Existem pessoas, irmãos, dentro da caminhada cristã, mesmo os mais dedicados, que têm mais conhecimento bíblico, eles enfrentam momentos de dúvida na fé. Falta fé em algum momento. O que nós precisamos entender é que esses momentos existem para que sejamos talhados, para que aprendemos a enxergar que Deus é o meu pastor e que nele eu não vou sentir falta de nenhuma dessas coisas, porque ele há de me suprir, porque ele há de cuidar do meu coração, porque ele há de me suprir no meu desespero, no meu desânimo. Irmãos, a beleza do texto me mostra que quando eu olho para o meu pastor, que é Cristo, quando os meus olhos estão fitos nele, eu tenho uma certeza que no momento certo, a falta que a minha alma tem e a necessidade que eu tenho, ainda que seja física, ele há de suprir com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua justiça. No momento certo, Deus nos alcança. A palavra de Deus diz que nenhum de nós passa por alguma dificuldade que seja maior do que aquilo que ele possa suportar. Então eu entendo o momento da falta, irmãos, como se o pastor estivesse nos ensinando a viver. Eu lembro de uma história de um pastor que tinha várias ovelhas e nasceu um novo rebanho. E ele tinha muita dificuldade de lidar com esse rebanho. Porque quando as pequenas começavam a pular, incomodavam todo o rebanho e ele fazia com que todas as ovelhas saíssem do seu controle. Então ele percebeu que dentre essas ovelhas mais novas tinha uma. E essa era terrível. E era justamente essa que começava a incitar as outras menores e incitavam todo o rebanho. Então ele pensou o seguinte, eu vou ter que dar um jeito, né? Então ele foi lá na pequena ovelha, torceu a pata dela, tirou do lugar e colocou de novo. Quando botou no chão, ela não conseguiu pular mais como ela estava pulando, incomodando todas as outras. Então ele a pegou, colocou no pescoço e a carregou aqui no pescoço. E ficou todo o tempo carregando ela e todo o rebanho entrou em paz. Poucos dias depois, a pata estava sarada. Quando ele colocou ela no chão, ela não mais pulou. Mesmo sarada, ela não estava pulando e incitando o rebanho como ela fazia outrora. O que eu estou querendo usar com essa metáfora, com esse ensino? Que vai ter momentos que nos vai faltar saúde. Vai ter momentos em que vai nos faltar, né? Nós vamos nos sentir como se Deus tivesse me abandonado. Vai ter momentos em que eu vou estar com essa patinha quebrada e eu vou dizer, olha, Deus esqueceu de mim. Mas eu preciso lembrar que como o rei Ezequias, que foi o sofrimento e a doença que fez com que ele virasse para a parede e se voltasse para Deus. As dificuldades da vida precisam talhar em mim sabedoria. As dificuldades da vida e toda a pata quebrada é como se Deus estivesse me carregando no colo. Tem uma linguagem linda, 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 linda de uma poesia chamada Pegadas na Areia, em que o homem, quando chega no céu, ele olha para trás e tem a capacidade de olhar as suas pegadas, e ele percebe que nos momentos mais difíceis da vida dele só tem 2 pegadas no chão. Então ele fica profundamente chateado e vira para Jesus e diz assim, Senhor, olha a minha vida. Em todo o tempo o Senhor esteve comigo, mas nesses momentos mais difíceis, Senhor, eu estava só. Olha as minhas pegadas no chão. Jesus sorri, olha para ele e diz assim, não, filho, você não entendeu. Essas pegadas são as minhas, porque eu te carregava no colo. Sabe a ovelhinha que o pastor botou aqui? Assim que Deus faz conosco, irmãos, no momento da dificuldade, no momento que estamos sofrendo. Nessa hora, o pastor nos carrega
no colo. Quebrar a patinha, coloca no lugar, tá? É como um pai que usa a vara no momento certo. É como um pai que usa a correção. Vara aqui é a correção, né? Usa a correção no momento certo. Que sabe ensinar o seu filho a caminhar. Esse sentimento de abandono, aparente abandono, é para que eu aprenda a olhar para o lugar onde eu tenho cuidado. É como uma mãe que deixa o filho se virar sozinho para que ele aprenda, sabe? Para formar nele o caráter, para formar nele o altruísmo, para formar nele a capacidade de ser autônomo na sua própria vida. Imagina se Deus te desse tudo o que você pede e nada te faltasse. Seríamos tiranos. As faltas, elas reacendem o ensino, o aprendizado. E no momento certo, Deus, que é Pai, derrama sobre nós tudo aquilo que precisamos. Eu estou descrevendo apenas alguns problemas que podemos atravessar. O que eu posso dizer é que essa falta, para você, vai ser momentânea e passageira. Porque no momento certo, Deus há de entrar como pastor e lhe conduzir para o caminho que você deve andar. E lembre-se que você pode estar fora do pasto, não porque Deus te colocou, mas porque você se desviou do pasto. Você pode estar com a patinha quebrada, não porque Deus decidiu corrigir você, mas porque você mesmo descobriu caminhos e andou por eles e se machucou. Mas eu posso lhe dizer com toda a certeza do mundo, você não vai ficar lá. Porque ele vai lhe buscar, ele é o seu pastor. Ele vai cuidar de você. Então há momentos que Deus nos trata como um pai, que está lá em Hebreus, né? Que nos corrige, que nos ensina, que nos põe no caminho, mas nos põe no colo, tá? E vai ter momentos em que você escolheu caminhos ruins, em que você fez tudo errado, não ouviu o direcionamento, não comeu da comida que ele queria lhe dar. E nesses dois momentos eu preciso ter os olhos fitos naquele que é o meu Senhor. Como é que eu resolvo esse problema da falta na minha vida? Eu resolvo, irmãos, olhando para o meu pastor. Olhando para o consumador da minha fé. Toda vez que a ovelha precisa de cuidado, é o pastor que vai dar direcionamento. Não é esse pastor aqui não, tá? Cristo. O nosso Deus, o nosso Senhor. As ovelhas, quando oram para o pastor, elas têm direção, repouso e alimento. Elas têm cuidado. Elas têm proteção. Eu não posso me afastar do meu pastor, entende? Eu tenho que ficar ali no meio do rebanho. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, e eu quero encerrar ali mostrando essa imagem. Fala de Jesus como o autor e consumador da fé. Ele fala, olhando para Jesus, o meu pastor, esse sou eu que estou colocando, o autor e o consumador da nossa fé. Irmão, Jesus é chamado de autor da nossa fé porque ele é a fonte e o fundamento da fé cristã. Ele é o Senhor. Ele é o pastor. Portanto, é nele que se revelou todo o plano da salvação. Todo o texto do Salmo 23 aponta para esse Senhor, para esse pastor que é Cristo. E ele diz, eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou aquele que dá vida pelas ovelhas. Foi ele que ensinou os princípios do reino de Deus. Foi ele que nos deu o exemplo perfeito de viver uma fé, uma vida de fé e obediência ao Pai. Jesus não é só um modelo de pastor, não. Jesus é o melhor modelo de ovelha. Porque ele se submete ao Pai como seu Senhor. Porque ele o obedece, porque ele segue exatamente tudo aquilo que o Pai quer que ele faça. Irmãos, Jesus é a razão pela qual temos fé e esperança em Deus. Não somos ovelhas sem pastor.
E Ele é o consumador da fé. Porque está descrito na Escritura que Ele completa e aperfeiçoa a nossa jornada da fé. É Ele que nos alimenta a alma. É Ele que cuida das nossas vidas. É Ele que nos conduz à plenitude eterna, porque Ele é o primeiro, o primogênito que entrou na eternidade e é para onde nós iremos, para esse pasto gigantesco que é a eternidade. Quando eu leio, irmãos, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, como eu disse, a melhor tradução, o salmista está expressando aqui a sua confiança e a sua dependência de Deus como aquele que cuida dele. Ele reconhece que sob os cuidados de Deus, nada vai lhe faltar. Porque Deus há de suprir toda necessidade. Porque se faltar amor no mundo, eu terei o amor de Deus. Se me faltar alimento no mundo, eu tenho um alimento espiritual em Deus. Se me faltar saúde, eu tenho cura em Deus. Se eu morrer, eu tenho vida eterna no Senhor. A palavra aqui é que Deus supre as nossas necessidades. E eu encerro dizendo que se Jesus disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. A parte mais importante aqui não é conhecer Jesus, tá? Que a gente tem um entendimento, diz, não, o mais importante é conhecer a Cristo, não é? O texto bíblico diz que várias pessoas chegaram no céu dizendo, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz e eu aconteci. E Jesus olhou para elas e diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que cometeste iniquidade, porque eu não vos... Então a parte mais importante é que o Senhor nos conheça. A parte mais importante é que Ele conheça as suas ovelhas e que deles somos. Toda ovelha de Cristo se submete a Ele. Toda ovelha de Cristo baixa a cabeça e tem humildade de reconhecer Jesus como o seu dono. Jesus, como um bom pastor, irmãos, aqui nos conhece. Conhece a sua dificuldade. Sabe qual é a falta da sua vida e da sua alma. Esse texto relata uma relação íntima e pessoal entre Jesus e o seu povo. E esse paralelo, esses versículos, revelam a continuidade e a complementariedade da imagem do pastor em relação ao povo de Deus. Por fim, eu quero dizer o seguinte: o que é que você está precisando na sua vida? Provisão? Proteção? Você está desorientado? Você está sentindo sua vida sem propósito? Qual é a falta que você está sentindo nessa hora? A minha orientação é que você olhe para o Supremo Pastor das ovelhas, que é Cristo. Ele há de suprir a sua alma, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso Senhor. Deus, contempla as nossas orações nessa hora. Colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, Senhor. Sobretudo as espirituais. Como gostaríamos, ó Deus, de sermos plenos como Cristo, de nada ter falta. Mas sentimos falta de muitas coisas, Senhor. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor encha o nosso entendimento. Nos dê da tua boa água, do teu bom alimento. Mas que, sobretudo, o Senhor guie, Senhor, os nossos passos, nos dando orientação e direção. Pai justo,
Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor supra as nossas necessidades nessa hora. Que principalmente, naquilo que precisamos, Senhor, o Senhor nos ensine que ter o Senhor nos basta. Que ter o Senhor como pastor é a coisa mais importante. Que o Senhor nos conhecer e saber quem somos, que somos seu rebanho, Pai, isso é a coisa mais deliciosa que a nossa alma pode sentir, Senhor, e regozijar. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado porque aprendemos que Tu és o nosso pastor. Derrama a Tua graça bendita sobre nós. Ó Deus, porque confiamos em Ti. Sacia, Senhor, as nossas necessidades. Nós oramos a Ti, Pai justo e santo, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Supremo Pastor, o amor de Deus e todas as consolações e o poder do Espírito sejam sobre vós, irmãos, aqui na Igreja Presbiteriana Comunhão, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana. Amém.